Abençoados e abençoadas, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023, às 21 horas, estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Espero que, ao assistir este vídeo, esta pérola, esta mensagem, você possa se sentir bem, reinando em vida, desfrutando do descanso no Senhor, crescendo cada vez mais em graça e no conhecimento de Deus, voltado para as coisas espirituais. Quanto às coisas desta vida, Deus, Ele já fez tudo. E nós que andamos e vivemos por fé, só tomamos posse. E agradecemos a Ele por tudo. Nós que temos o entendimento, nós não vivemos orando, pedindo a Deus que faça isso, que faça aquilo, como os religiosos fazem, né? Muitos deles determinam até nas suas orações o que Deus deve ou não fazer. Hoje, às vezes, eu fico ouvindo, né, as orações dos religiosos e são repetições de palavras. Elas são quase que parecidas umas com as outras. É a mesma coisa, porque dentro desses lugares onde eles são aprisionados, eles vivem debaixo de preceitos dos homens, sendo alimentado com leite ainda. São meninos espirituais. Eles não conseguem entender quando Paulo falava acerca disso, quando Paulo dizia: quando eu era menino, agora que cresci, que sou adulto, o alimento é sólido. Não pode ficar se alimentando com os achismos dos homens, com as suas doutrinas, com as suas conveniências e interesses. O Senhor é o Espírito. Os filhos de Deus não podem viver debaixo de autoridade, aspas, espirituais de homem algum, seja ele o homem que for, por mais que eles digam que são vocacionados, que Deus os chamou, que Deus os separou. Isso não é verdade. Esses ministérios que eles dizem ter não existe mais. Mas o entendimento só vai vir através do Espírito Santo. Pode fazerem a faculdade teológica que quiserem, pesquisar os livros que quiserem pesquisar, podem ter o tamanho da biblioteca que quiserem ter. Essas coisas de nada adianta. O entendimento, a revelação não vem por aí. Eu sou prova disso. Eu vou falar sempre que eu tiver que falar. Eu sou teólogo formado, eu tenho uma faculdade de bacharel em teologia. Eu fui professor em uma faculdade teológica das Assembleias de Deus, uma das maiores do Brasil. Existiam duas no meu tempo, a de Pindamonhangaba, em São Paulo, e uma aqui no Rio de Janeiro, aqui em Triagem, na Rua Licínio Cardoso. Eu lecionei em 3 seminários das Assembleias de Deus. Assembleia de Deus da Penha, Assembleia de Deus de Duque de Caxias e Assembleia de Deus Ministério Parque Duque. E o entendimento não veio. Eu lia na cartilha do sistema religioso, ensinava e pregava aquilo que eles queriam que eu pregasse e que eu ensinasse. Mas quis o Espírito Santo abrir a minha mente, abrir o meu entendimento, para que eu rompesse de uma vez por toda
com esse sistema religioso que é perverso, cruel e mau, porque subjugam os filhos de Deus, e lá estão os filhos de Deus. E eu quero falar sobre isso. Os filhos da escrava vivem em condenação. O tema de hoje é: o filho da livre pode a qualquer momento chegar ao entendimento. Sair da condenação que lá se encontram e se tornar livre. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, ele diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eles continuam andando segundo a carne, na prática das obras, de preceitos, de rudimentos, sem ritos, sem liturgias, sem cerimoniais. Para eles não tem como servir a Deus, como adorar a Deus. É por isso que eles estão lá no templo aprisionados, debaixo, escravizados, e vivem condenação, porque não reinam em vida, não crescem na graça e no conhecimento de Deus. Tudo lá é o homem, tudo lá é a autoridade humana. Tem que ter um pastor, tem que ter um líder religioso. Tem que ter um templo para frequentar. E passar por todos aqueles processos que lá dentro existem. Todas aquelas práticas que lá dentro existem. Então, na verdade, são cegos guiados por cegos. Sendo que os cegos que os guiam são convenientes e interesseiros. É isso que eles são. E os filhos de Deus que lá estão, eles não percebem isso, eles não conseguem perceber isso. A mente está cauterizada. O véu está posto sobre o rosto. É tudo que o mestre mandar, faremos tudo. É assim que eles se comportam. Esses homens tiram proveito da cegueira dos incautos filhos de Deus que lá estão, levando-os à escravidão e também ao estado de condenação. Por mais que eles digam que são livres, mas não são. Olha o que Paulo diz aos Romanos: portanto, irmãos, agora não há mais condenação. Fuja de debaixo de rudimentos, de preceitos. O fim da lei é Cristo. E quem ainda vive debaixo da lei está em maldição, em condenação. Era isto que Paulo estava dizendo. Vocês agora precisam andar em espírito, ser espiritual. Quando a mente é aberta, a pessoa passa a ser espiritual, não anda mais segundo a carne. Ele é guiado e dirigido tão somente pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que o guia, que os guia. É o Espírito Santo que o conduz. Ele não vive voltado para as coisas desta vida. Ele está aqui como um cidadão dos céus, assentado nas regiões celestiais. É assim que os espirituais se comportam. Então não volta para as coisas da carne. Não vive na prática dessas tais obras. Porque os filhos da escrava que lá estão não entendem. Por que eles não entendem? Porque têm mente atrofiadas. Como eu já disse, véu sobre o rosto. Não ainda tem a mente iluminada. Agora, se os filhos da livres que lá estão, a qualquer momento pode chegar ao entendimento. Os da escrava nunca vão chegar ao entendimento. Mas os filhos da livre, esses poderão sim, a qualquer momento, chegar ao entendimento. Foi isto, meu irmão, que aconteceu com você.
O entendimento chegou, o Espírito Santo ativou a sua mente, ele tirou de sobre o seu rosto o véu. Agora você entende que, como filho, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. O Senhor é o Espírito. Você então sai de debaixo dessa maldição, dessa escravidão imposta pelos homens, pelo sistema religioso, como já disse, que é perverso, cruel e mau. Quantos de nós hoje da graça éramos da livre? E estávamos lá em condenação até que alcançamos o entendimento. E hoje somos livres. Hoje reinamos em vida, crescemos em graça e no conhecimento de Deus. Entendemos qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Quer dizer que alcançamos a liberdade plena da graça de Deus. É isso que acontece conosco. Entendendo o que agora é ser verdadeiramente filhos de Deus. Até dizer que éramos filhos, a gente dizia, mas não vivíamos como filhos de Deus. É assim que os nossos irmãos que lá estão, que são filhos de Deus, eles dizem que são, e são mesmo, só que eles não vivem como filhos de Deus. Não são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Como aqui na Epístola de Paulo, nesse capítulo 8, no versículo 14, diz que estes sim são guiados pelo Espírito Santo. Então esses filhos da livres que lá estão, a qualquer momento pode sim despertar do sono. Assim como você, da graça de Deus, um dia despertou, como eu despertei. O apóstolo Paulo, que recebeu essa tão maravilhosa revelação na epístola, no capítulo 14, no capítulo 5, versículo 14, ele diz: desperta tu que dorme, e levanta-te dentre os mortos, e o Espírito te esclarecerá. Somente o Espírito de Deus pode te esclarecer. Esses filhos de Deus que lá estão vencidos por um sono espiritual. Esse despertar é acordar do sono espiritual que eles vivem. O que vocês veem eles fazerem, como nós um dia fizemos, isso tudo é aparência. É o exterior. E é assim que eles vivem, é disso que eles vivem. Precisam de um púlpito para cantar, quem canta, para pregar, quem prega. Precisam estar dentro de uma sinagoga, cumprindo ritos, liturgias, cerimoniais. Eles dizem que lá estão adorando a Deus, quando Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, sem rito, sem liturgia, sem cerimoniais, sem estar debaixo de autoridade de homens, de seus preceitos, seus achismos, e nem tampouco dos rudimentos da lei de Moisés, praticar como muitos deles ainda praticam. Dentro desses lugares, escravizados, vivendo em maldição, vivendo em condenação. Ainda não alcançaram o entendimento, vivendo debaixo de julgos. Os homens os aprisionam. É assim que eles se encontram dentro desses lugares. Os rudimentos que eles cumprem, ainda da lei, que não eram para os gentios remanescentes, eram para os judeus. Eles tinham sim que cumprir, mas não conseguiram cumprir. Foi preciso que o Deus se manifestasse em carne, na pessoa de Cristo Jesus, nascido de mulher sob a lei, e cumprisse toda a lei como ele cumpriu e disse: está tudo consumado. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Lá diz que ele era judeu, que ele veio para isso, cumpriu, como diz na expressão original, tetelestai,
Ele disse para os judeus, para o povo de Deus, está totalmente pago. E por quê que ainda os filhos de Deus vivem nessas práticas, seguindo todas essas coisas? Então os filhos da escrava que lá vivem cumprindo todas essas coisas, vivem em condenação. Porque é isso que o evangelho da circuncisão, pregado pelos 12 apóstolos e tantos quantos outros foram feitos discípulos, e pelo Nazareno, como está escrito em Marcos capítulo 15, versículo 16. Ao contrário do evangelho revelado a Paulo da incircuncisão para os gentios, que era o evangelho da graça de Deus. Esse evangelho é o que nós vivemos hoje, é o que nos alcançou, por isso que reinamos em vida. Só a graça de Deus pode fazer os filhos de Deus reinar em vida. Então esta é a palavra, Romanos 8, não há mais condenação. Por que então viver escravizado, aprisionado, sob jugo, sob fardo, sob preceito, sob tudo que os homens impõem? Por que continuar debaixo disso? Nós hoje temos o selo da promessa. Os da livre já nasceram consumados. Os gentios remanescentes já nasceram perfeitos nele. Novas criaturas, justificados, abençoados. Não existe condenação para os filhos da livre. Por isso que nós estufamos o peito e dizemos, reinamos em vida, crescemos em graça e no conhecimento de Deus. Ainda, aos Romanos, capítulo 5, versículo 16, diz assim: o dom não é como a ofensa de um só que pecou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para o que? Condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para quê? Justificação. Fomos justificados por ele. A promessa estava em Abraão. É pela fé. O justo viverá pela fé. É assim que nós vivemos hoje. Andamos e vivemos por fé. Eu me lembro, que a gente dizia muito isso quando estava lá. O justo viverá pela fé. Ninguém intentará acusação contra... porque Deus que nos justificou. Só falávamos, mas não entendíamos, não vivíamos isso na prática. Vivíamos praticando obras, cumprindo ritos, seguindo homens, fazendo, aspas, a tal obra de Deus lá dentro dos templos, pensando que estivesse agradando a Deus, quando na verdade não estava agradando a Deus, e sim aos homens. E os homens então nomeavam, dando cargos, títulos, porque é isso que muitos que lá estão buscam. As pessoas querem cargos, querem títulos, querem estar em destaques, querem púlpitos, querem estar em evidência. Muitos não deixam esses lugares porque amam posições, primazias. Então eles não querem largar essas coisas, porque na graça não tem nada disso. Na graça nós somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Eu não sou pastor de ninguém. Eu não estou acima de ninguém. Sou igual a todos os filhos de Deus. Essa é a visão da graça. Aqui não tem templo. Aqui não tem oferta. Aqui não tem dízimo. Nós não colocamos o Pix para você ofertar. Não, nós não fazemos isso. Porque a nossa visão é espiritual. E aquilo que recebemos de graça, nós de graça damos. O material, o físico, as coisas desta vida, nós trabalhamos para conquistar. Eu trabalhei mais de 40 anos em empresas privadas e públicas. Hoje eu sou um aposentado.
Então, as coisas desta vida, nós trabalhamos para conquistar. Essa revelação é de graça que nós damos. Mas lá não, eles cobram para pregar, cobram para cantar. Os líderes vivem às custas dos filhos de Deus, cobrando 10% de dízimo e as ofertas em todas as reuniões feitas por eles. Vivem completamente em completas mordomias. Tem riquezas. Tem uma lista aí da Forbes dos 5 pastores mais ricos do Brasil. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. O primeiro, ele é bilionário. Os outros 4 são milionários. Pesquisa aí na internet e você vai ver. Sem falar em outros pastores, aspas, de igrejas com 300, 400, 500 mil membros, que, digamos que 50% dizimam, e de acordo com o número de reuniões, ofertas, muitos têm salário de 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil. Até mesmo na graça de Deus, como diz o nosso irmão Júlio Chaves, tem pessoas que ganham isso. Fazer o quê? Fazer o quê? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Minha carteira foi assinada aos 14 anos de idade. Vocês lembram a carteira de menor? E eu tive uma felicidade de a minha carteira de menor já ser assinada com salário de maior. Meu primeiro emprego de carteira assinada numa multinacional. Uma empresa alemã do grupo Bayer do Brasil. 5 anos trabalhei, de 14 até o 19. Saí dali do 19 e fui para uma outra multinacional. Uma empresa que era dos americanos, pertencia ao grupo da General Foods Corporation dos Estados Unidos, que era a Kibon, indústria alimentícia. Trabalhei lá mais quase 12 anos. Dei aula mais de 20 anos. Trabalhei no serviço público quase 20 anos. Em Procuradoria Geral do município, administrando um instituto de previdência. E assim foi a minha vida. Se hoje eu tenho a minha casa própria, foi trabalhando, foi com o suor do meu rosto. Se eu tenho o meu carro, foi com o suor do meu rosto. E se hoje eu tenho o meu sustento, foi com o suor do meu rosto. Todos os meses o governo vai lá e deposita. E ninguém me tira mais esse dinheiro. Caso eu morra, aí fica para minha esposa, que é a pensionista. Ou vice-versa. É assim que a vida funciona. Agora, aquilo que Deus tem me dado, que Deus tem me revelado através do Espírito Santo, que é o próprio Deus, eu distribuo de graça. Eu distribuo de graça. Paulo disse: de graça recebeste, de graça dá. Tudo foi, querido, para encerrar, aniquilado. Já nascemos completos, justos, livres. E depois que a mente foi ativada, então veio o entendimento. Esse é o entendimento que nós temos hoje. Então, esse é o tema de hoje, desta pérola da graça de Deus. O filho da livre pode a qualquer momento chegar ao entendimento. Você que é da graça de Deus, que recebeu o entendimento, não faça proselitismo. Não tente convencer a ninguém com o evangelho da graça de Deus, como eles fazem, tentando ganhar almas para Jesus, tentando atrair pessoas de outras religiões para a evangélica. Não faça isso. Os judeus faziam proselitismo. Lembra de Pedro, que quis fazer com que um gentil vivesse como os judeus? Aquilo era proselitismo. A lei era para os judeus, não era para os gentios, mas Pedro tentou trazer um gentio para ser judaizante. Paulo repreendeu. Sim, então, irmão Levi, muitos até me perguntam o que eu devo fazer. Divulgue. Divulgue. Compartilhe. Se te perguntarem, aí sim você entra
no Evangelho da Graça de Deus, mas se não te perguntarem nada, quando éramos religiosos, a gente tinha sentimento de culpa e tinha consciência pesada, aí a gente queria. Eu me lembro, eu ia nos mercados, eu evangelizava as caixas do mercado, eu passava na rua, eu sempre criava uma situação para falar para as pessoas. Quando o entendimento veio, eu passei a entender que tudo é a vontade de Deus. E que o Espírito Santo, que habita no espírito dessas pessoas, podem a qualquer momento abrir-lhe o entendimento, dar-lhe a visão da graça de Deus. Então os filhos da livre podem a qualquer momento chegar ao entendimento e sair da condenação e se tornar livre, como você, como eu e como muitos outros. Esta é a palavra de hoje. Então, divulgue, compartilhe. Meus irmãos, não custa nada, dê um like ou um dislike. Ajude o YouTube a disseminar mais, a compartilhar mais os meus vídeos. As pessoas precisam ser alcançadas. Eu amo os nossos irmãos que estão nas religiões, sejam elas quais forem, são nossos irmãos. Eu amo. Seja evangélico, seja espírita, eles sejam da religião que forem, eu os amo e eu quero que esse entendimento chegue até a eles. Então passe, divulgue, compartilhe, e o resto deixe com o Espírito Santo. Esta obra é dele, é ele quem faz isso. Se ele quiser fazer, ele fará, senão ele não fará. Mas as pessoas continuarão sendo filhos de Deus. O que elas precisam é ter um entendimento para reinar em vida, para sair desse mundo material, físico, da carne, de estar voltado para ele, de viver na prática das obras da carne e viver como espirituais que são, porque nós somos espirituais e o governo é do Espírito. Foi a minha última mensagem, e foi uma mensagem que não teve muita visualização, não chegou ainda nem 500. Porque esse tipo de mensagem não interessa a muitos. Não interessa a muitos. Só os espirituais. Mas tem mensagem aqui que dá... Eu tive uma que num dia bateu 3.000 e poucas visualizações. O tema interessou. Mas quem é da graça, quem tem a mente ativada, todas as mensagens visualizam, ouvem, escutam, compartilham, divulgam. Você que não é inscrito, se inscreva. O YouTube me mostra em estatística, eu tenho acesso. 35% das pessoas que visualizam o meu canal ainda não são inscritos. Não paga para se inscrever. Não paga para se inscrever. Lá no vermelhinho se inscreva, é só apertar em cima. Depois vai em todas. E aí você vai receber todas as mensagens que eu gravar. Me ajude a fazer esse canal crescer. Eu não estou querendo aqui monetização, apesar de que eu tenho direito. É uma coisa justa e legal, mas eu não estou preocupado com isso. Não estou mesmo, senão já teria monetizado o meu canal. A partir de 1.000 inscritos, com mais de 4.000, acho que horas ou visualizações, não sei, você já pode monetizar. E eu já estou indo para 4.000, ainda não monetizei. Eu não estou preocupado com isso. Teve até um irmão que deu uma sugestão para eu monetizar e pegar esse dinheiro, ajudar as pessoas necessitadas, o que eu já faço, sem divulgar, sem dizer, porque é assim que fazemos a verdadeira obra de Deus, é ajudar quem precisa, quem necessita, é não fechar as portas, não fechar as mãos. Quando pedirem, abre a mão, ajude o necessitado, não importa quem seja, porque os religiosos, quando ajudam, é mais os da religião. Eu já conheci história de líderes religiosos que diz, não, nós não podemos ajudar os de fora, baseado num texto que diz assim, primeiro os domésticos na fé. Eles não sabem o que quis Paulo dizer com isso. Isso é para justificar a não ajuda a quem precisa, a quem necessita. Essa é a verdadeira obra de Deus.
pura e imaculada para com Deus, os pobres, os órfãos, as viúvas, o próximo, aquele que precisa. Mas eles dão 10% para os líderes religiosos. Tem um pastor aí que ele no seu status, são vários, mas eu estou citando um próximo de mim: vamos fazer um Natal sem fome. Aí eles botam no status, aí fica pedindo pix, fica pedindo ajuda. E o resto do ano? É só no Natal que as pessoas precisam de comer? É só no final do ano que as pessoas precisam de se alimentar? Mas é no Natal. Eles aproveitam. Espero que esses dinheiros sejam realmente destinados para quem precisa. Que eles não fiquem com nenhum centavo. Mas você não precisa de uma instituição para abençoar as pessoas. Você mesmo pode fazer isso. Até porque o dinheiro é seu, quem trabalhou foi você. É do suor do seu rosto. Esses 10% abençoa sua esposa, seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, as pessoas que precisam. Invista em você. Você, às vezes, está precisando de algo. Como eu, por exemplo, agora, até uma brincadeira, mas é verdade. Eu estou doido para comer um bife à parmegiana. Ainda não comi. Hoje eu pesquisei na internet e vi lá os ingredientes. É um pouquinho caro, né? Entra queijo parmesão, mussarela, tem que ser um bife de primeira e tal. Mas eu vou comer. Entendeu? Eu vou fazer isso por mim. Faça por você, pela sua família. Seu filho, quantas das vezes te pediu um tênis, você disse que não tinha dinheiro para comprar, mas dá os 10%, contribui em cada reunião que você vai. Sua esposa pede às vezes dinheiro para fazer um cabelo, fazer uma unha, comprar um vestido, você disse que não tem, mas dá os 10% lá para eles. E a família deles estão bem vestidas. Eles têm os melhores planos de saúde, eles têm os melhores carros, os melhores escolas, eles estudam, comem nos melhores restaurantes. Quantos deles agora no final do ano vão dar sequência àquilo que eles fazem o ano todo, comendo nos melhores restaurantes, com seu dinheiro, com a sua oferta? E você, que de repente não vai ter uma ceia bonita, boa, gostosa, porque não tem, mas os seus 10% vai para lá. Eles costumam no final do ano arrancar 2 vezes o dízimo, que é o tal 13º. E você dá, você faz isso. Sabe por quê? Porque você não tem a mente aberta, não tem um entendimento. Você é o filho da livre ou da escrava que lá está vivendo em maldição e em condenação, debaixo desses fardos, desses jugos dos homens que só querem somente explorar. Mas quando você reina em vida, você cresce em graça e no conhecimento de Deus, tu anda e vive por fé. Tu não tem consciência pesada, você não tem sentimento de culpa alguma. Sabe por quê? Os espirituais não têm. Só os carnais que têm. Quando eu era carnal, eu tinha sentimento de culpa. Eu tinha consciência pesada. Porque vivia voltado para as obras, para os preceitos, para os rudimentos, praticando todas essas coisas dentro desses templos que eles chamam de igreja. Hoje não, sou livre, como um pássaro a cantar. Esta é a palavra da graça de Deus. Eu ultrapassei muito. Não gosto de ultrapassar de 25 minutos, já estou em 34. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Nós da graça de Deus amamos vocês.